Oi. Graça e paz. A voz de Lívia é tão doce que dá continuar cantando ali, olho fechado e ir embora. Graças a Deus. Queridos, hoje nós celebramos, a ceia do Senhor. E a ceia, ela nos traz um momento o qual nosso olhar está em 3 lugares do tempo ao mesmo tempo, certo? Porque nós olhamos para o passado, para o que Cristo fez. Nós olhamos nesse momento de ceia para o presente, o que Cristo está fazendo por nós nesse momento, e também olhamos para frente, para o futuro, o que Cristo irá fazer. E diante dessa perspectiva, 3 pontos de visão que o cristão deve estar, eu queria lhe convidar a abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 9, e nós iremos estar meditando essa noite a partir do verso 13 até o verso 28. Mas eu queria ler com vocês o versículo 27 e 28, e aí você deixa sua Bíblia aberta para que nós possamos nos alimentar da palavra do Senhor essa noite. Hebreus capítulo 9, leitura inicial a partir do verso 27 e 28. Amém? Todos encontraram? Vamos ficar de pé? Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu quero te render graça, ó Deus, por todos os benefícios os quais recebemos de Ti, desde o nosso nascimento, Senhor. Possivelmente, e poderia, Senhor Deus, acontecer algo que nos impedisse de nascer. São milhões, Senhor Deus, disputando por um ventre, e o Senhor nos concedeu essa bênção. Durante a gestação poderíamos ter sido impedidos no parto ou por qualquer outro motivo, mas o Senhor, a cada um dos que estão aqui, dos que estão em suas casas, o Senhor nos permitiu a vida. O Senhor é que tem nos sustentado durante todo esse tempo, os quais nossos pais, o trabalho e tudo mais, por meio do qual nós somos alimentados, mas acreditamos que tudo provém de Ti. E mais uma vez, Senhor Deus, nessa manhã de domingo, o Senhor renovou a Sua misericórdia sobre nós. O Senhor nos sustentou durante todo esse dia, e o Senhor nos concedeu essa dádiva de estarmos reunidos aqui como uma pequena parte da Tua igreja, espalhada pelo mundo e espalhada pelo tempo, pela história, dos remidos e redimidos pelo sangue de Jesus. E nós podemos, reunidos aqui, compartilharmos de um momento tão doce de louvor ao Teu nome, que ainda assim não é comparado ao dia eterno, ao dia da maravilha, o qual, unânimes com toda a Tua igreja, a igreja de todo o tempo, estaremos celebrando com júbilo o Teu nome, dirigindo louvores a Ti. Ó Senhor, mas nesse momento, ó Deus, que nós aqui reunidos estamos, com Tua palavra diante de nós, nós te pedimos que o Teu Santo Espírito ilumine nossa mente e nossos corações, para sermos alimentados desde a leitura, a compreensão e a aplicação da Tua palavra em nossas vidas.
que aqueles que já têm a certeza da graça e da salvação em seus corações possam ser fortalecidos, ó Deus. Aqueles que têm dúvida, aqueles que ainda não foram esclarecidos, que o Senhor possa abrir os olhos e confirmar e testificar em seus corações essa tão doce, maravilhosa, profunda verdade que é a salvação em Cristo. E que todos nós possamos sair daqui com a esperança, aguardando o dia maravilhoso do nosso Senhor, o dia que tudo e todas as coisas diante de nós irão passar, e a mais importante de todas elas irá chegar, que é a vista e a presença do nosso Redentor. Abençoa-nos com essa graça, nós te clamamos, ó Deus Trino. Amém. Hebreus capítulo 9, verso 27 e 28 diz assim: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para retirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Amém. Aleluia. Podem sentar, queridos. Meus amados, a gente está caminhando em Hebreus. Eu faço sempre esse exercício de recordação para aqueles que têm acompanhado desde o capítulo 1, e uma contextualização para aqueles que estão ouvindo pela primeira vez a mensagem. O livro de Hebreus é escrito por alguém que tem um coração muito pastoral. Apesar de ser um teólogo de grande sabedoria, que tem um conhecimento profundo do Antigo Testamento, e lê o Antigo Testamento com uma visão muito cristocêntrica, mostrando a sublimidade de Cristo, a superioridade de Cristo sobre todas as coisas, sobre todos os eventos do passado, sobre todas as personalidades do Antigo Testamento, mostrando que Jesus, desde o capítulo 1, é a superior revelação do Pai. Ele é a palavra última, final e conclusiva de Deus, porque Ele é o próprio Deus encarnado. Ele é a glória do Deus invisível. Por isso, Ele é mais importante do que foram os anjos, que foram mensageiros no Antigo Testamento, ou até mesmo os profetas, grandes homens usados por Deus. Por isso, no capítulo 2, ele vai dizer: não podemos negligenciar tão grande salvação, porque não é uma mensagem recebida por anjos, mas recebida por Deus. Anunciada por anjos, mas anunciada por Deus e recebida por nós que cremos. E se aqueles que negligenciaram a mensagem dos anjos, ao fazer isso, não foram poupados, como seria, ai de nós, se assim o fizéssemos? E aí ele vai dizer que Jesus é maior que Moisés, o grande profeta, o grande homem, grande referência da lei judaica. Ele é maior do que Arão, ele é maior do que o sacerdócio, porque o sacerdócio Arão era repetidas vezes, ano após ano, ou após a morte, era substituído. E Cristo não. Cristo é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele alerta no capítulo 5, no final do capítulo 5, que os crentes, os primeiros leitores desse texto, deveriam estar crescendo na fé, no conhecimento de Cristo. Deveriam, pelo tempo decorrido do que eles foram instruídos e receberam a palavra pela fé, já deviam ser professores, mestres, já deviam estar ensinando a outros, mas era necessário que a eles de novo fosse ensinado os princípios elementares da fé. Ele, no capítulo 6, ele diz, deixando um pouco de lado a doutrina de Cristo, e parando com coisas pequenas, com debates desnecessários, que eram o interesse daqueles crentes. Por isso o nome é livro aos Hebreus, ou carta aos Hebreus, porque eram crentes hebreus, judeus, e esses estavam com desejo, mesmo depois de ter provado a fé em Cristo, depois de ter vivido a comunhão do Espírito com a igreja, alguns desses estavam pensando:
em voltar às práticas judaizantes, às práticas da lei. E aí o autor faz uma exortação dizendo que aqueles que retrocedem para aquelas práticas judaizantes, no capítulo 6, a partir do verso 4, ele diz que é mesmo que está mais uma vez expondo Jesus à vergonha pública, é mesmo que está crucificando Cristo outra vez, é mesmo que está vituperando o Filho de Deus, expondo a ignomínia, é como humilhar Cristo a uma crucificação de novo. E ele diz que esses que assim voltam atrás, retrocedem, apostatam da fé, esses são impossíveis serem reconciliados com a salvação. Não porque não possa haver novo arrependimento, porque essa não era a ideia. A ideia era que eles encontrariam salvação nas práticas judaicas, e isso era impossível. Por isso ele disse que não haveria espaço ali para perdão. No capítulo 7, ele vai explicar o que é o sacerdócio de Melquisedeque, o qual só havia Melquisedeque e Jesus exercendo, porque não é da descendência de Levi ou da descendência de Arão, da tribo de Levi, não é passado de geração a geração, não é recebido segundo a unção de homens, mas segundo Deus, porque Melquisedeque é sacerdote sem início e nem fim. O seu nome primeiramente significa rei, né? Ou sacerdote da paz, da justiça, e rei da paz. E aí se encontra em Melquisedeque e em Jesus a justiça e a paz, conforme diz o salmista no Salmo 85. O Salmo 110 diz que eis que serás sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, apontando para Cristo, fazendo a ligação entre aquele que recebeu de Abraão o dízimo a Cristo, o qual é a bênção e a esperança das nações. Chegamos no capítulo 8, a conclusão de que a aliança de Jesus é perfeita, não é como a outra que tinha falhas, porque a aliança do Antigo Testamento, feita com o povo ao pé do monte, depois de ter sido anunciado a palavra, essa aliança tinha falhas. E qual era a falha? A falha estava na parte que recebe os benefícios, porque para viver as bênçãos da aliança do Antigo Testamento, necessitava obedecer, tinha Se você olhar Deuteronômio capítulo 28, desde o início vai dizer se atentamente ouvir, se obedecer, se praticar assim, se assim fizer, dos céus receberá a bênção. Porém, se não obedecer, se afastar, se não cumprir, virá maldição. Como essa lei se torna imperfeita, não por aquele que promete as bênçãos, mas por aqueles que estavam para receber, porque esses não eram aptos a receber, como nenhum de nós somos, porque somos pecadores, falhos. Isso tornava aquela aliança muito vulnerável, porque dependia de alguém para ser bênção, assim como as demais alianças. A aliança feita desde a criação, feita com Adão, dependia dele para assim permanecer no Éden, para permanecer no jardim de Deus. Ele desobedeceu. A aliança feita com Abraão precisava com que ele e os seus descendentes, e assim falharam. A aliança com Moisés houve falha, a aliança com Davi houve falha, porque sempre que tinha necessidade de alguém que cumprisse, haveria falha. Mas a aliança com Cristo, essa aliança é perfeita, porque Deus faz com que o Filho cumpra toda ela, e nós, o seu povo, o povo da aliança, somos apenas recebedores da bênção. Quando nós fazemos um contraponto entre Deuteronômio capítulo 28 e, por exemplo, Efésios capítulo 1 verso 3, nós podemos perceber que já somos abençoados, não precisamos de si.
Deus já tem nos abençoado muitíssimo nas regiões celestiais. Em quem? Em Cristo Jesus, porque Ele é a parte obediente, é a parte que cumpre, é a parte que está sobre Ele a responsabilidade. A aliança também feita por Ele, e nós vamos ver isso hoje de forma mais enfática, ela tem e recebe um sinal. Isso é o que Cristo fez, isso é nós olhando para o passado. E eu quero que você acompanhe comigo, capítulo 9, a partir do verso 13. Perceba, porque se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo a lei, a todo o povo, tomou o sangue de bezerros e de bodes com água e lã e tinta escarlate e hisopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente, também aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Perceba o que Cristo fez. O autor nos mostra que toda aquela cerimônia do Antigo Testamento apontava, porque era símbolo de algo perfeito. Aquela cerimônia que foi feita no tabernáculo lá no passado, inaugura a nova aliança, ela tem alguns símbolos que o autor de Hebreus nos traz, conforme Moisés constituiu e executou. Primeiro símbolo, havia o povo reunido, a lei sendo expressa, e para isso ser de fato atestado, porque ele usa o nome aqui, testamento, vocês perceberam? E ele usa o nome testamento numa coisa comum, o modo comum de testamento. Qual é? É a garantia de benefício. O testamento é uma garantia de benefício ou de beneficiários após a morte de outro. Eu, por exemplo, se eu deixar minhas dívidas, né, eu não tenho bens, né, então deixo dívidas para os meus filhos, mas essas dívidas só vão ser deles quando eu morrer, né, então deixo tudo garantido em testamento. A ideia é o contrário disso, né? É os bens deixados. Mas aquele documento, o testamento, só torna-se válido com a morte. Por isso, na antiga aliança, Antigo Testamento, após o anúncio de tudo e de todos os benefícios os quais o povo receberia, foi necessário sacrificar. Foi necessário morrer animais e ter o sangue desses animais aspergido sobre o povo, sobre o livro da lei, sobre todos os utensílios do templo, para que fosse de fato tornado válido aquele testamento, aquela aliança.
esses símbolos todos apontam para algo perfeito. Por quê? Porque sangue de animais não pode garantir a salvação de ninguém. Por isso, quando eu digo o que Cristo fez nos faz olhar para o passado, porque mesmo nesse passado um pouco mais distante da época de Moisés, da época dos sacrifícios, todos esses sacrifícios que não foi feito apenas uma vez, mas era repetidas vezes feitos para poder haver remissão de pecados, conforme a gente vê aqui no versículo 22, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Esses todos eram feitos apontando para algo maior, para algo perfeito, para algo que fosse único, último, conclusivo. Por isso Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, verso 3, ele diz: o fim da lei é Cristo. Porque aqueles sacrifícios que eram feitos segundo a lei, todos aqueles cerimoniais apontavam para Jesus, o fim, a conclusão, o último e perfeito sacrifício. Por isso, quando olhamos para a ceia e olhamos para Jesus, nós olhamos para o passado, olhamos para trás, e aí a gente consegue ver que a obra que Jesus fez, de fato, ela é perfeita, porque não foi mais feito com animais, mas o Filho de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente, quando pensa nesse texto, eu não sei vocês, mas na minha mente só vem o fato do Cristo ter vindo, mas eu esqueço. Quando eu recito esse texto, eu esqueço de que não só ele veio, mas ele veio e viveu toda a lei. Ele não só veio e viveu toda a lei, ele veio e se entregou como sacrifício. Isso quer dizer que ele veio, viveu a lei, cumpriu toda, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Isso quer dizer que a prova do amor de Deus não foi unicamente enviar o seu filho, foi fazer com que o seu filho fosse enviado, mas enviado para a morte. Quando eu digo que nós temos que olhar para trás, olhar e ter sempre em nossa mente, em nossa memória, o sacrifício de Cristo, que é sim o cumprimento, ou o testamento nos dado, a herança já garantida, porque ele morreu. Ele não só assinou um testamento de bênção para a sua igreja, mas ele sancionou, ele tornou aquele testamento válido quando ele morreu. Então, olhar para trás é olhar para a herança que recebemos. Não é a herança que vamos receber, porque não é uma possibilidade, é uma certeza. Enquanto o testador está vivo, há dúvidas, certo? Você já deve ter assistido algum filme ou alguma novela que alguém muito rico, um barão, um empresário, alguém com muita condição, tem vários filhos, aí ele faz o primeiro testamento e bota todo mundo como herdeiro, mas aí ele morre, ele recém-casado com uma mulher mais nova, que a família odeia, né? Sempre tem esse negócio, né? Porque ela é mais nova, porque não sei o que, aí ele morre. Quando ele morre, que o advogado chega para ler o testamento, a maior decepção, a família toda fica sem nada e a viúva nova recebe todos os bens. Por quê? Porque antes dele morrer, ele mudou o testamento. Porque o testamento, enquanto o testador está em vida, pode ser transformado, pode ser modificado, ele pode mudar a qualquer hora, ele pode colocar o benefício para um ou para outro e assim fazer. Ele pode mexer no seu testamento enquanto em vida, mas depois da morte, aquilo se torna lei.
nenhum juiz pode alterar. Significa que a obra de Cristo, a missão que Ele veio fazer, resgatar pecadores, dar a salvação, garantir o perdão de Deus, garantir a reconciliação de pecadores que impossivelmente não seria possível conquistar tal paz com Deus. Por quê? Porque Deus é santo e Ele odeia o pecado, e nós somos pecadores, logo tornamos-nos cada dia mais odiados de Deus e merecedores dessa ira de Deus, por conta do nosso pecado, repetidamente e continuamente, e todos os dias e todas as vezes, porque nossa mente é assim, o nosso coração nos trai, os nossos desejos nos levam à desobediência. Nós não contemos como conquistar a salvação. Mas aí Cristo Jesus, que foi obediente até a morte, e nessa morte Ele pega o perdão que lhe é de direito do Pai, porque Ele não cometeu pecado, porque Ele tem o amor do Pai, Ele tem, porque Ele é obediente, Ele tem, porque Ele cumpre toda a vontade do Pai, Ele tem ao ponto do Pai dizer: esse é meu filho, que alegra meu coração, que meu coração se compraz. Jesus não era uma criatura semelhante a nós, a qual Deus chega a dizer, capítulo 6, versículo 6 de Gênesis: estou arrependido de fazer o homem de tão pecador que ele é. Mostrando que o sentimento de Deus era de muita dor pelo que ele fez. Jesus não era semelhante a nós no estado de pecado, de pecaminosidade, que mesmo recebendo amor e bênção, ainda assim nós deixamos de aproveitar os benefícios desse amor e bênção de Deus, que ainda assim nós nos acordamos maldizendo, mesmo com a misericórdia do Senhor sendo renovada sobre nossas vidas, nós nos acordamos mal-humorados. A minha avó dizia que é o dia que a pessoa se acorda com a baguia para trás. Acontece isso com vocês? Se acordar com a baguia para trás, que já se acorda assim com a cara feia assim, que a pessoa diz bom dia, você diz bom dia por quê? Né? Não tem esse dia? Que você está, se o cachorro passar perto de você, você morde ele. Não é porque ele lhe morde, não, você que morde ele. Não tem o dia da baguia para trás? Não era para ter. Porque se você abrir os olhos, se você está ouvindo o som da chuva, as nuvens carregadas ou o sol brilhando, a misericórdia do Senhor se renovou sobre suas vidas. E a misericórdia do Senhor, de forma bem simples, é Deus não lhe pagar o salário que você merece. Qual é o salário do pecado? A morte. Então era para você se acordar bem contente, não era? Como é que você ficava quando você merecia uma pizza e sua mãe lhe poupava? Ficava feliz? Só quem apanhava era seu irmão. Ficava mais assim, né? Deus renovou sua misericórdia sobre você, e você se acorda de baguia para trás. Isso era já uma causa para ele dizer assim: vou renovar não. Mas Ele renovou. E nós, insatisfeitos, pecadores, mas por que não somos consumidos? Por conta da sua misericórdia. Mas por que somos abençoados e garantidos na presença dEle? Por conta da morte do testador, por conta da morte de Jesus Cristo, por conta do que Cristo fez. Ele garante a paz com Deus, Ele garante amizade com aquele que somos por natureza inimigos dEle. Ele garante o maior benefício que eu e você podemos receber: a paz com Deus. Não é a vida eterna. Esse não é o maior benefício. Esse é uma consequência do maior benefício. Porque não são todos filhos de Deus. Não são todos os seres humanos que estão ligados com Deus pela graça.
Lembrem-se disso. Não são todos. Não são todos. Porque muitos lhe foram dados por herança. Muitos, não todos. Porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. O amor que Deus demonstra enviando seu Filho é testificado no coração de quem crê. Mas esses que creem recebem a dádiva do testador, porque ele morreu, porque Cristo morreu. Cristo morrendo, ele nos dá os benefícios que era dele, a herança que era dele é compartilhada conosco, é dada de graça. Somos purificados, mesmo pecando. Nós vamos participar da ceia daqui a pouco e vamos pedir perdão pelos nossos pecados. Mas nós pedimos perdão pelos nossos pecados, já dizendo: graça te damos, ó Deus, porque o teu Filho pagou por todos eles. Graça te damos, ó Deus, porque Cristo Jesus nos justificou, e agora diante de ti, nós que somos injustos, fomos justificados e temos paz contigo. O nosso pedido de perdão não é para sermos perdoados, mas porque já estamos perdoados pelo que Cristo fez há cerca de 2000 anos atrás. Por isso é importante sempre olharmos para trás, mas não para o nosso passado, mas para a obra redentora de Jesus. Nós não devemos andar apegados com o pecado, com o nosso passado, com aquilo que fizemos, porque se você está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Já não há condenação, porque o que Cristo fez foi perfeito, suficiente, adequado, cumpriu tudo, e por fim ele morreu para sancionar o testamento da graça. Meus queridos, que maravilha olhar para trás, para a obra de Cristo. Que maravilha é termos tão grande e perfeito Redentor. Que maravilha é olhar e saber que a minha salvação não depende de mim, porque se dependesse eu estava perdido. Mas Ele conquistou, e eu usufruo, desfruto das benesses, do amor, das dádivas, da vitória dEle. Amém? Mas também é olhar para o presente, olhando para o alto, porque segundo o versículo 23 e diante, vai dizer: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se achavam nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém entrou no céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar o sacrifício, pelo seu sacrifício, ou pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar pecados de muitos, o que eu disse ainda há pouco. Meus queridos,
Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. O que Cristo está fazendo agora é a obra perfeita. Antes, os sacerdotes que tinham essa função de interceder, os sacerdotes eram aqueles que levavam a petição do povo para Deus. Eles eram os mediadores, os intermediários. Eram aqueles que recebiam do povo o pedido de perdão. O animal era entregue pelo povo para que o sacerdote levasse diante de Deus e oferecesse o sangue, derramando o sangue como um símbolo do sangue dos pecadores, que deveria ser derramado, porque o salário do pecado é a morte. Mas ele intercedia, ele rogava a Deus pelo pecador. Era como se eu pequei hoje, e aí para que eu tivesse o perdão na antiga aliança, eu tinha que levar um sacrifício diante de Deus, mas eu não podia entregar, porque Deus é santo. E para que o sacrifício fosse aceito, Deus fez o tabernáculo, criou e deu aos homens todos os tamanhos, detalhes, tudo como deveria ser feito. E o autor diz que era figura das coisas celestes. Isso quer dizer que no céu tem algo parecido com aquilo, só que perfeito, que simbolicamente e figuradamente foi feito aqui, algo parecido com o de lá. Só que o de lá é erguido por Deus, o daqui foi erguido por homens, conforme Deus disse que era, conforme o projeto dado por Deus. Mas todos esses sacrifícios que eram feitos aqui eram símbolos, era apenas simbólico, porque apontava para o de Cristo. E apontava também a obra intercessora do sacerdote, também apontava para o que Cristo iria fazer. Ora, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios. As figuras, mas as próprias coisas celestiais com um sacrifício a esse superior. Que sacrifício superior? O sacrifício de Cristo, que Cristo fez. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, onde está o tabernáculo perfeito. Para fazer o quê? Versículo 24. Para comparecer agora por nós diante de... Isso quer dizer que ele está diante de Deus fazendo o que por nós? Intercedendo. O papel mediador, que era feito de forma simbólica pelo um sacerdote terreno, pecador, comedor de farinha igual a mim, agora é feito pelo varão perfeito, pelo Deus perfeito, pelo Filho único, verdadeiro e perfeito, Deus Pai, por Jesus Cristo, não num tabernáculo terreno, mas nos céus, não com coisas simbólicas, mas no mundo real, divino, celestial. Cristo está diante de Deus por nós, intercedendo por nós, intervindo por nós, clamando por nós. Então, quando eu olho para cima, da mesma forma, quando eu olho para trás e eu vejo a obra de Cristo já realizada, quando eu olho para cima, quando eu olho para o alto, eu vejo a obra que Cristo está realizando, e a obra que Cristo está realizando por nós é de intercessor. Isso quer dizer, meus queridos, que Ele não pagou só pelos meus pecados do passado, mas também pelos meus pecados do presente, e pagará pelos meus pecados do futuro, até que Ele venha, porque Ele está sempre diante de Deus por nós. O nosso Cristo não é só o nosso Salvador, Ele é o nosso intercessor.
A Igreja Católica Romana tem o Papa como o Supremo Pontífice. Isso quer dizer, ele é a ponte suprema, o que leva os homens à divindade. Para a Igreja Católica, o Papa seria essa primeira ponte, né, que estaria abaixo só de Maria. Eu vi essa semana, ouvi no rádio, um padre, eu não lembro de qual, acho que foi daqui, da João Pessoa, falando sobre a Festa das Neves. E ele falava disse que a primazia da palavra, acho que é alguma coisa assim, vai ser o tema da Festa da Nossa Senhora das Neves esse ano. E aí eu me animei, sinceramente, quando eu ouvi no rádio dizendo que ia ser a primazia da palavra, eu pensei que ele ia falar da palavra Bíblia. Eu estranhei, mas fiquei um pouco animado. Que bênção, quem sabe comece agora a mudar as coisas na Igreja Católica. Mas aí ele falou da palavra falada Maria, da palavra encarnada Maria, que foi através dela que Jesus Cristo veio, e da palavra intercessora, quem? Maria, que intercede diante do Filho por nós. A irmã Maria foi uma mulher santa. Como disse Charles Spurgeon, se nós podemos chamar Abraão de pai da fé, com certeza podemos chamar Maria de nossa mãe na fé, porque um exemplo de fé, sim ou não? Imagina só, uma jovem naquela época ouvir não de um homem, mas do Espírito, do anjo, dizer que ela é bem-aventurada, e aceitar tal promessa. Pela fé ela aceitar aquela missão, e pela fé ela viver com o filho que humanamente era seu, mas divinamente o Pai era o Pai Celeste. Ela olhar para toda a obra e tudo que aquela criança estava vivendo e o queria viver, e ela se permanecer na fé. Porque você perceba, os irmãos duvidam, mas a gente não vê Maria duvidar enquanto ministério de Cristo. Imagina o sofrimento daquela mãe, porque ao mesmo tempo que ela dizia, é meu filho, mas é o filho de Deus, eu queria ele comigo, mas ele tem uma missão maior para cumprir. Ela viu na cruz e permaneceu lá. Seu testemunho fica na história, mas ela não é nossa intercessora. Quem está diante de Deus a interceder por sua igreja é Cristo. Porque a glória é unicamente do Deus Trino, e Ele não divide essa glória com ninguém. Então, quando eu olho para trás, eu olho para a obra de Cristo. Quando eu olho para cima, eu olho e vejo, e devo ver e alegrar meu coração e sossegar meu coração, porque a Escritura Sagrada, a Bíblia, a palavra de Deus me diz que esse mesmo Cristo que morreu por mim está agora orando, intercedendo diante do Pai, do trono da glória, por mim, por nós. A Ele a glória. Os nossos olhos devem estar continuamente fitos nele, não em homens ou mulheres ou qualquer um santo da história que seja, porque todos esses com falhas viveram. A própria Maria, no seu cântico, ela disse que Deus viu para ela teve o Salvador. Ao seu cântico tem uma confissão de pecado, mas tem uma alegria de redenção. E assim deve ser todos aqueles que se chegam diante do Cristo, que louvam, porque foram e tiveram seus pecados perdoados, mas têm a salvação, e ainda mais, tem um intercessor perfeito. Não num tabernáculo feito por mãos humanas, mas nos céus, diante do Pai, diante de Deus. Mas não é só isso. Não é só isso. Nós estamos diante da ceia, diante dos elementos do pão e do cálice, que apontam
para trás, para cima, mas também para a frente, para o futuro, para o que há de vir. Porque Cristo disse que deveríamos fazer isso até que Ele venha. Até que Ele venha. Isso quer dizer que nos dá uma esperança do porvir, que na frente tem algo melhor, maior, mais perfeito, mais sublime. Eu gosto de pensar assim, aí quando em filme, né? Em filme ou em desenho animado, aí alguém passa mal, aí o outro está querendo ressuscitá-lo e diz: se você vê uma luz no fim do túnel, não vá, né? Porque é a morte, né? Queridos, essa luz que nós possamos ver no fim do túnel, ou melhor, que nós possamos ver nos céus se abrir. Ah, quem dera. Veja o que diz Tessalonicenses 4,16. 16 e 17. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntos com Ele entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quando o som da trombeta tocar e a estrela da alva brilhar e a luz resplandecer, não é o fim do túnel, é as portas dos céus se abrindo. E se esse dia não chegar, e se você partir, não se preocupe, porque os mortos nele também ressuscitarão nesse dia. E você percebeu na ordem, parece que vai primeiro, chega primeiro. Então não é o fim, é o começo. A morte para a igreja não é o sepultamento, o fim do sonho, o final da trilha, a destruição da graça, da alegria. Não. Pelo contrário, é a porta dos céus, é a sala da graça se abrindo, é a presença de Deus chegando. É a maravilha de Deus sendo contemplada. Por isso, olhando para Cristo, eu olho para o que Ele fez, porque Ele está fazendo e pelo que Ele irá fazer. E o que Ele irá fazer? Ele voltará. Olha o que diz capítulo 9, versículo 28 de Hebreus, a segunda parte. Aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam a sua salvação. Olhe para a frente, olhe para o futuro. Cristo virá. Cristo não tarda em vir. Cristo não tarda em vir. Esse dia chegará. O dia da glória virá. O Senhor voltará. Há muito tempo atrás, na época dos apóstolos ainda, tinha alguns crentes que já estavam achando que estava demorando. Já estavam impacientes. Aí Pedro diz: gente, fique assim aperreado não. O tempo para Deus é diferente. Porque para Deus, 1000 anos é como um dia de ontem. E o dia de ontem é como 1000 anos. Ele conta o tempo diferente. Então Cristo não está atrasado. Ele vai chegar na hora. E está perto. Pedro diz: passaram mais de 2000 anos. Mas passou só o dia de ontem para Deus. E na verdade,
Preste atenção no que eu vou dizer, para depois não sair dizendo que eu disse heresia, viu? Na ótica e na hora do Deus Pai, o Cristo já veio. Vocês entenderam? Porque o futuro para Deus é algo já acontecido, porque Ele não está preso no tempo. Da mesma forma que o Cordeiro morreu no tempo há 2000 anos atrás, mas a Bíblia nos diz que Ele foi morto quando? Na eternidade. Antes, no passado, mas no tempo, foi num tempo presente, que para a gente já passou. Da mesma forma, a sua vinda para o Pai já foi feita. Nós ainda não contemplamos, mas é tão certo como o dia de ontem, como o alimento que você comeu ontem, é certo. Não passou, você não já comeu, então é tão certo. A volta de Jesus, a volta do nosso Redentor, a volta do Cristo glorificado é certa. Quer a prova disso? Isaías capítulo 9, versículo 6 ao 9. O menino nos nasceu. Isaías diz isso 500 anos antes do menino nascer. Mas ele diz: o menino nasceu, nos nasceu. A palavra que ele usa é pretérito perfeito, se fosse colocar no português, porque é algo já realizado no passado e concluído, mas era algo que só ia acontecer 500 anos depois. E o menino nasceu. O maravilhoso conselheiro, o Deus sorte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz nasceu. Isaías diz: já está nascido, não tinha nascido ainda, mas porque para Deus já era algo realizado. Então quando nós dizemos Cristo virá, é mesmo que a gente está dizendo Cristo já veio. Por quê? Algo já realizado por Deus. Por isso o apóstolo Paulo, quando pensa na salvação, ele diz: aquele que de antemão conheceu, a este também salvou, chamou a este que chamou, a este justificou, a este que justificou, a este também glorificou. E o apóstolo Paulo mais uma vez vai dizer: nós já estamos assentados na glória com Cristo. Há crentes que ainda estavam aqui na terra, vivendo a tensão do pecado, a angústia da vida, o perigo da morte, a perseguição, as dores, já estão na glória. Já estamos na glória, porque o sacrifício de Cristo foi perfeito, aceitável a Deus, cumpriu o que Ele fez no passado, foi feito, concluído. Ele disse: está consumado. Porque o que Cristo está fazendo no presente, intercedendo pelos seus, é algo que agrada o Pai, é legítimo, é verdadeiro. Pense que estamos falando do Deus Trino. Paulo vai dizer aos Romanos que nós oramos, mas pedimos mal, pedi mal, porque não sabe orar. Não ora como convém. Mas ele diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mas ele diz que ele ora segundo o coração de Deus. Isso quer dizer que o Espírito Santo ora por nós, intercede por nós segundo a vontade de Deus. Logo, quando eu oro, eu digo que seja feita a tua vontade, porque eu não sei se é a vontade de Deus. A minha oração pode ser respondida ou não, se for a vontade de Deus. Mas a oração do Espírito, que ele sabe qual é a vontade de Deus, é atendida ou não? Sim. Porque ele ora segundo o coração de Deus. Jesus sabe a vontade do Pai, sim ou não? Ao ponto que ele obedeceu em tudo. Então a oração dele é atendida por Deus, sim ou não? Porque ele ora segundo o coração de Deus. E ele ora por nós. Mas ele diz mais. Ele diz que voltará. E o apóstolo aqui nos diz: ele voltará a segunda vez. Claro, santo, sem pecado. Para quê? Para os que o aguardam.
estejamos com o nosso olhar no futuro, em nosso Cristo. Aguardemos com paciência. Com paciência. Tenhamos paciência. Só terá paciência quem espera, né? Mas aí a Bíblia nos diz que a paciência aperfeiçoa a fé. Nós vamos, daqui a 2 domingos, falar sobre o capítulo 11 de Hebreus. Todos os heróis da fé, eles foram heróis na fé porque tiveram paciência, porque esperavam por algo futuro. Nós vamos ver isso ainda. Porque esperavam por algo futuro. Nós somos muito abençoados, os crentes da nova aliança, porque nós olhamos para o futuro, mas temos o presente testificando em nossos corações e tendo passado com uma obra já realizada. Que redentor perfeito, que salvação perfeita, que Cristo perfeito, que obra perfeita, que Deus perfeito morreu por nós, tão imperfeitos. Lembre-se, ele virá sem pecado para aqueles que o aguardam. Mas se você é igual a mim, provavelmente você tem pecado. E nós vamos nesse momento participar da ceia. Então eu convido você. Vamos ficar de pé mais uma vez? Como eu disse, se você é igual a mim, você tem pecado. Então eu lhe convidei para ficar de pé para que você possa fazer uma reflexão na sua vida. Diante do que você ouviu hoje, diante do que você tem ouvido sobre a obra de Cristo para a salvação, se você tem já a certeza que Cristo morreu por você, e se Ele testifica em seu coração, mesmo diante das suas fraquezas, eu lhe convido a colocar a mão no seu coração e orar. Uma oração dupla. Peça perdão pelos seus pecados. Coloque seu coração diante dele, confesse a ele todos os seus pecados. Mas essa oração é dupla. Louve a ele, porque os seus pecados já foram perdoados na cruz do Calvário. Mas eu também quero fazer um convite a você, que pode ter essa dúvida, que não tem essa certeza ainda, que a obra dele também foi por você. Bote a mão no seu coração, pense nos seus pecados e pergunte a ele: Senhor Jesus, o Senhor pagou pelos meus pecados? Mas faça uma oração dupla. Aí você pergunta a ele e diz: se pagou pelos meus pecados, confirma a tua salvação em meu coração, para que eu possa viver nessa esperança de que quando o Senhor voltar, eu estarei com o Senhor, não reunidos mais com uma igreja imperfeita como essa, mas com a igreja perfeita nos céus, na glória, com os remidos. Como está aí, eu queria ler para vocês em Apocalipse capítulo 21. Mantenha sua mãozinha no coração e vá pensando no que eu disse. Os que têm essa esperança vão ter essa visão. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como noiva, ornada para seu esposo. Então vi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão
povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então eu convido cada um de nós a, nesse momento, fazer nossa confissão, mas nessa esperança. E aqueles que não têm essa esperança também possa clamar: Senhor, confirma tão grande salvação em meu coração e me dai essa esperança de estar nesse novo céu e nova terra. Amém? Eu vou desligar meu microfone por um tempo, vou fazer a minha confissão pessoal, você faça a sua e eu volto orando junto com vocês. Amém? Pecamos contra ti, Senhor, contra ti somente, e fazemos o que é mal diante dos teus olhos. Por isso, como disse o salmista, Senhor, tu serias justo ao falar e ao julgar, Senhor Deus, a nos julgar e condenar, tu serias justo, Senhor. Mas graça te damos por Cristo Jesus, Salvador nosso, Redentor nosso, que pagou a dívida que nos era, Senhor Deus, e o preço, Senhor Deus, foi tão alto, pago por Ele, porque foi o preço do sangue do inocente, o preço da morte do Teu Filho, Senhor, o Cordeiro que pagou por nossos pecados, por meus pecados, foi o Teu Filho amado, obediente. Ó Senhor, graça te damos por tão grande e perfeita salvação, graça te damos por tão perfeito intercessor, graça te damos por tão bom e gracioso Cristo, graça te damos pela esperança de vida eterna dada por Ti, graça te damos pela igreja que o Senhor nos dá, que fazemos parte. Dou graça por cada um que está aqui, por aqueles que acompanharam até esse momento em suas casas, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe na continuidade desse culto e na participação, Senhor Deus, dos Teus elementos da ceia do Senhor. E que os nossos olhos estejam constantemente olhando para trás, para o alto e para o que há de vir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Encerra, por favor, a live. Podem sentar, queridos. Como eu já disse, meus amados, hoje é um dia muito especial.